Olá, seja bem-vindo à penúltima aula do nosso curso. Fizemos uma jornada, abordamos sobre o contexto de perseguição no primeiro módulo, abordamos sobre a luta ética nas igrejas no módulo 2 e agora precisamos conectar, juntar todas as peças e formular a síntese teológica. O Apocalipse não é apenas o final da Bíblia, ele é a conclusão da história da redenção ou, na linguagem teológica, o clímax da Missio Dei, a missão de Deus. Nesta aula eu preciso da atenção de vocês, pois pretendo demonstrar como a teologia bíblica exige que vejamos todo o Apocalipse como o cumprimento dos propósitos que Deus estabeleceu desde Gênesis. A maneira mais profunda de entender o Apocalipse é lê-lo como o antídoto e a resposta final ao livro de Gênesis. O livro não introduz temas novos, apenas procura resolver temas antigos. Isso reforça o princípio da unidade e também da coerência bíblica. A árvore da vida. Em Gênesis, a humanidade perde o acesso à árvore da vida devido ao pecado consumado. No entanto, no Apocalipse, o acesso é restaurado àqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, conforme escrito está em Apocalipse 22, no versículo de número 2. Além disso, encontramos também a realidade do casamento e da comunhão. Gênesis termina com a separação de Deus. O Apocalipse culmina no casamento do Cordeiro com a sua noiva, isto é, a Igreja, Nova Jerusalém e namorada de Deus entre os homens, conforme está em Apocalipse 21, versículo 3. Portanto, nós alcançamos que aqui o texto registra com muita clareza o propósito original de Deus para a comunhão é alcançado. Além disso, encontramos também a realidade da maldição e a lágrima. A maldição introduzida em Gênesis é finalmente removida no novo céu e na nova terra, pois a morte e o luto findam, cessam, acabam definitivamente. O ponto teológico aqui é que o Apocalipse não é sobre um final apocalíptico aleatório, é sobre o restabelecimento do Éden, mas com uma glória superior garantida pela vitória de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O Apocalipse oferece a perspectiva teológica mais clara para viver na tensão do já e ainda não do reino de Deus. Isso é vital para a nossa orientação ética e esperança. O já pode ser compreendido e deve ser compreendido como o reino inaugurado. Isto é, o Cordeiro já venceu a morte, tem as chaves do Hades e já está entronizado. O juízo da Babilônia já começou e está em processo. O Espírito de Deus já habita na igreja. A vitória de Cristo não é um evento futuro, é uma realidade presente e definitiva. O ainda não é o reino consumado. A Babilônia ainda opera conforme Apocalipse 18. Satanás ainda persegue, embora limitado. E a tristeza e a morte ainda existem. A justiça total e a Nova Jerusalém são o alvo futuro que nós aguardamos e esperamos em Cristo Jesus, aquele que vem para estabelecer plenamente o seu reino eterno. Diante disso, observamos que esta tensão é o que alimenta a perseverança. Vivemos na fé na vitória já de Cristo, enquanto lutamos eticamente contra as forças que ainda não foram totalmente destruídas por um propósito que Deus tem e que nós devemos apenas confiar nele. A mensagem é que a igreja não está esperando o Apocalipse. Ela está vivendo o Apocalipse na fé, aguardando o cumprimento total das promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Agora vamos abordar uma outra parte que acho interessante e precisamos entender. Muitos veem o juízo do Apocalipse, como os selos, as trombetas, taças, como se fossem eventos desconectados, mas precisamos ter em mente que a teologia bíblica os vê como uma manifestação coerente e progressiva do juízo de Deus na história. Os juízos do Antigo Testamento, como padrão, pode ser entendido assim. Os juízos de Apocalipse são modelados nos juízos do Antigo Testamento, especialmente quando nós tratamos das pragas do Êxodo lá no Egito. O objetivo não é apenas punir, mas é convidar ao arrependimento. Por exemplo, a água se transformando em sangue remete às pragas que trouxeram juízo sobre o Egito. Por isso que sempre gosto de enfatizar que o pano de fundo do livro de Apocalipse é Gênesis e Êxodo. Além disso, precisamos ter em mente a respeito da realidade simbólica dos juízos. Eles são frequentemente apresentados simbolicamente. Por exemplo, um terço do mar, um terço das árvores. Isso sugere que não são necessariamente juízos literais sobre toda a terra em um único ponto, mas em juízos parciais, pedagógicos e simbólicos que Deus derrama sobre a humanidade rebelde ao longo da era da igreja para chamá-los ao arrependimento, o que se alinha, obviamente, com a interpretação idealista mista do livro. Portanto, o juízo final de Deus contra a Babilônia é a garantia de que, no fim, a justiça vencerá e as lágrimas dos santos serão vingadas. A síntese do Apocalipse é Cristo é o Senhor da história. E a história avança para o seu triunfo. Essa certeza nos liberta do medo e nos capacita para a missão. O Apocalipse nos dá a visão cósmica de que quando adoramos o Cordeiro e vivemos em santidade, estamos participando ativamente do desenrolar da Missio Dei, isto é, a missão de Deus.